Bom dia a todos. Eu agradeço à equipe organizadora pelo convite, a oportunidade de estar aqui, participando de discussões tão enriquecedoras, né? Certamente esses 2 dias eu vou levar lá para o meu laboratório e vou tentar repassar todas essas informações aqui para o pessoal lá. E desculpe um pouco a voz muito fina, né? Isso não consigo mudar, mas vamos trazer aqui um pouco das nossas experiências ictiológicas com a integridade de peixes de riachos no estado de São Paulo. Como o Marcos falou, eu venho aqui representando a Unesp, particularmente no campus de São José do Rio Preto, que é bem perto de Minas Gerais, meia horinha a gente já está no Rio Grande e já está comendo pão de queijo legítimo mineiro, né? A minha apresentação está estruturada da seguinte maneira. Primeiro, vou dar uma abordagem geral de como o Estado de São Paulo é dividido em unidades de gerenciamento, os estudos em riachos em São Paulo, né? Particularmente vou focar na região onde eu me situo, que é o noroeste do Estado de São Paulo. Vou puxar um gancho disso com relação à homogeneização de habitat, consequentemente de fauna, e vou também dar uma leve devagada para algumas aplicações, tentativas de aplicações do uso do conhecimento sobre os peixes no monitoramento, né, da rede de monitoramento da CETESB no estado de São Paulo e também no programa Biota-FAPESP, que gerou as diretrizes de conservação e restauração da biodiversidade do estado. Eu acho que é uma oportunidade importante aqui de trazer essas coisas, né, para discussão. O Estado de São Paulo é dividido em 22 unidades de gerenciamento de recursos hídricos. Essas 22 unidades, elas também refletem os comitês de bacias, né? Elas representam as bacias hidrográficas, mas também incorporam um ou outro afluente, como, por exemplo, aqui o Turvo Grande, ele incorpora a bacia do Rio Turvo, mas também alguns afluentes diretos que caem no Rio Grande. Então, essas são as unidades de gerenciamento de recursos hídricos paulistas. Alguns comitês de bacia funcionam muito bem, né, já tem toda a estratégia de cobrança pelo uso da água, como a bacia do Piracicaba, que é essa região aqui, né, muito explorada há muito tempo para cana-de-açúcar, principalmente. Então, eles têm uma estrutura muito mais organizada que outras, tá? A própria CETESB, recentemente, no relatório de 2009, ela dividiu, classificou essas bacias, essas unidades de gerenciamento, com relação à vocação para as atividades predominantes no uso da terra. Então, uma boa parte aqui, né, são bacias com maior vocação para conservação, e isso está diretamente relacionado à altitude, ao desenho do terreno. Isso aqui é difícil, né, são áreas mais altas, com relevo mais acidentado. É difícil ocupar esse solo para pecuária ou agricultura. Aqui são bacias com vocação industrial, né? Então tem o Alto Tietê, em São Paulo, que fica metrópole, a própria bacia do Piracicaba, Sorocaba, Paraíba do Sul. Bacias que estão em industrialização, né? São região de Ribeirão Preto, São Carlos, Franca. Aqui as bacias mais a oeste são bacias com predominância de agropecuária, até porque a gente aqui entra numa região do Planalto Ocidental Paulista, que o relevo é bem monótono, né? Aquele relevo suave, que você quase não tem colinas, então é muito bom para práticas mecanizáveis de agricultura, pecuária e tudo mais. Então, isso é uma classificação um pouco mais recente da CETESB com relação à vocação. Com relação aos estudos sobre peixes no estado de São Paulo, a gente pode dizer que o estado de São Paulo ele é bem conhecido com relação aos peixes, né? Particularmente de calha, mas também os de riachos. São poucas bacias que necessitam de um aprofundamento, né, um pouco maior, se bem que quando a gente vai a campo e estuda, você sempre acaba descobrindo uma espécie nova, ou uma espécie críptica, alguma coisa, uma novidade importante. Então, o Alto Tietê está sendo bem explorado, e foi muito explorado já há algum tempo pelo grupo da Catarina Esteves. Recentemente, agora em 2011 mesmo, ela publicou um artigo colocando métricas de integridade biótica para a região do Alto Tietê, num gradiente de degradação de uso do solo. As bacias do Paranapanema, as litorâneas e Ribeira de Iguape foram estudadas pela equipe do Oswaldo Oyakawa, do Museu de Zoologia.
as bacias do Mogi Pardo pela equipe do Ricardo Castro, né, de Ribeirão Preto. Tietê, né, todas as subbacias do Tietê foram bem estudadas pelo Júlio Garavello e pela Virgínia Uieda. A região do Piracicaba foi explorada pelo Pedro Guerra, a região do Sorocaba pelo Maurício Cetra, que também trabalhou no Piracicaba, e a região de São José dos Dourados e Turvo, né, nós temos explorado desde 2002 com maior intensidade, né, incluindo Francisco Langiani, de Rio Preto, e a minha equipe também. E esses estudos representam aquilo que eu vou falar com maior detalhe, que estão relacionados com a identificação de métricas, né, de integridade biótica para aquela região. Aqui uma vista geral do que era o uso do solo em 2002, predominantemente 70% era utilizado para pastagem na bacia de São José dos Dourados. É uma região, essa região do estado de São Paulo, tem um potencial de erosão de solo altíssimo, tem alta suscetibilidade de erosão, a erosão, né? Hoje isso daqui já mudou bastante. Se eu fosse fazer a avaliação de uso do solo aqui hoje, ele estaria muito mais pintadinho de amarelo, porque a cana ela entrou assim, né, sem fronteiras, né, do dia para a noite a gente teve conversão de pastagens em cana, né, rapidamente, não só na bacia do São José dos Dourados, mas também na bacia do Turvo. Aqui está São José do Rio Preto, aqui uma outra cidade importante para a região, que é Catanduva, né? São José do Rio Preto hoje tem tratamento de esgoto, foi inaugurado ano passado. Uma cidade de quase 500 mil habitantes, jogava todo o seu esgoto no Rio Preto, né? Céu aberto. E Catanduva ainda não tem. Então, muito do que a gente faz, que melhora, para melhorar a qualidade da água no Rio Turvo, aqui embaixo, Catanduva já está estragando lá em cima, porque ainda eles não conseguiram se mobilizar e ter essa iniciativa de começar a construção de uma estação de tratamento. Então, esse é o cenário, né, espacial de ocupação de solo das duas bacias que nós trabalhamos mais intensamente no noroeste de São Paulo. Esses trechos de coleta, eles foram selecionados aleatoriamente, utilizando aquela abordagem, né, aleatória. 56 trechos foram de primeira ordem, 29 de segunda, 10 de terceira. E eles foram selecionados considerando a maior extensão de cada uma dessas categorias, né, de tamanho. Se bem que a ordem do riacho não é exatamente algo muito preciso para você definir tamanho de ambiente, mas mais ou menos te dá uma ideia, né? Então, a maioria da extensão de corpos d'água que nós tínhamos, né, representava trechos de primeira ordem, então, por isso, a maior quantidade de trechos de primeira ordem amostrados. Foram amostrados com pesca elétrica em trechos de 75 metros de extensão, bloqueados, né, com redes, em duas passagens consecutivas. E isso foi feito para 95 trechos nessas duas bacias. Foram divididas as amostragens ao longo de 3 anos, nos períodos de seca, né? Quer dizer, não de seca total, no pico da seca, mas pegando aí aquele período após as grandes chuvas. Então, a partir de maio e junho, nós já começávamos o trabalho de campo. Também coletamos vários parâmetros, né, descritores químicos e físicos da água, compusemos com isso um índice de qualidade química de água para riacho, colocando as condições comparadas com condições de referência, né? Então, assim, uma avaliação bem resumida da qualidade química da água mostra qualidade relativamente boa para esses trechos, né? Isso porque nós evitamos áreas urbanas, né? Procuramos sair das áreas urbanas, e isso se explica também porque muitas dessas regiões, mesmo cidadezinhas pequenas, elas já tinham algum tipo de tratamento de esgoto, né? Pelo menos alguma lagoa de decantação, essas cidadezinhas já tinham. E como não são áreas industriais, predominantemente naquela época o uso do solo era pastagem, né? Nós não tínhamos muitos problemas com a qualidade química da água. Por outro lado, também compusemos um índice físico de habitat, baseado em adaptações de estudos feitos em regiões temperadas, particularmente na América do Norte, né?
nós selecionamos alguns descritores do habitat e avaliamos o que seria considerado bom em gradientes mais elevados, em baixos gradientes, e muito pobres, né, ao longo de um gradiente de degradação. Então, avaliamos estabilidade de substrato, diversidade de habitats, né? O substrato é muito importante para peixes, né? Eles se utilizam desse substrato para alimentação, para abrigo, né, para atividades reprodutivas. Então, ele tem um papel fundamental, né, de influência na composição da ictiofauna. Avaliamos também grau de deposição de sedimento, isso avaliado visualmente, né, se você tem áreas de deposição mais intensa, formando barras no meio do rio, do riacho. Largura da vegetação ripária, estabilidade das margens, né, as margens também são importantes, porque elas oferecem uma estrutura que nós temos visto que é de fundamental importância, que são as raízes finas em rede. Você tem uma quantidade de insetos e peixes que se abrigam junto dessas raízes finas, né, no lado dos barrancos. Também avaliamos estabilidade de fluxo, variabilidade de velocidade e profundidade, alteração de canal, estabilidade vegetativa de barrancos. Né, são descritores muito comuns nesses protocolos de avaliação de habitat. E também compusemos o índice de qualidade do habitat físico, que mostrou uma situação um pouco pior do que a qualidade química da água. Então, o foco, né, de degradação naquela região, principalmente, está relacionado com perda de qualidade física do habitat. E, em cima deste fator, né, mostrando que 80% daqueles locais todos são classificados abaixo da metade do que seria esperado, em cima desse fator físico, que demonstra que os piores scores foram a vegetação marginal, que realmente já foi removida há muito tempo, e a estabilidade das margens, né, pelos fatos do solo ser utilizado para pastagem, o gado entra dentro dos riachos para dessedentação. Então, isso detona qualquer margem de riacho. Os peixes, né, então, aqui um momento de alegria da equipe, né, de coleta, que trabalhava com pesca elétrica, então com um gerador vermelhinho Honda, um eletrodo que representa, na verdade, o pulsar, e um outro eletrodo, que é uma grelha, né, que tem o objetivo de dar uma amplificada no campo elétrico. Então, considerando aquela situação, né, de perda de qualidade física do habitat, nós avaliamos um grande número de métricas. Foram 25 métricas avaliadas inicialmente, na tentativa de selecionar aquelas que discriminassem locais bons, né, que apresentam uma qualidade física do habitat bom, que são locais referência, de locais considerados muito pobres. Tá? Então, o número de espécies nativas respondeu, diminuindo ao longo desse gradiente de impacto físico. A dominância de Simpson, ela aumenta, né, conforme a degradação do habitat. O número de espécies nectônicas diminui, porque em algumas situações a degradação do habitat é tão intensa que você tem diminuição de coluna d'água. Então, os nectônicos, né, não têm espaço para fazer as suas manobras. Então, eles acabam sendo pouco favorecidos nesse tipo de situação. Diminuição de espécies reofílicas e aumento de espécies tolerantes à hipóxia. Né? Essa tolerância à hipóxia, ela vem um pouco de trabalhos de literatura, de observação de campo, né, de outros estudos que documentam para algumas espécies ou grupos de espécie essa qualidade. Tá? Então, à medida que o habitat degrada, nós temos um aumento de espécies tolerantes. E fazendo, então, o índice de integridade biótica, utilizando aquela metodologia mais simples, né? 5, dando 5 para os locais melhores, 3 para os locais de situação intermediária e 1 para os locais piores, que é a metodologia mais simples que nós temos na literatura. Nós ficamos, então, com uma situação de que dos 54 locais avaliados,
78% são considerados muito pobres, 18% pobres. Nós não tivemos nenhum local considerado como bom em termos de integridade biológica. A ictiofauna não se demonstra capaz de perpetuar-se sem que algum tipo de intervenção seja feito nesses sistemas. Isso com base nas definições do que é integridade biológica, né? E se a gente fizer uma pequena regra de 3, considerando que os trechos de primeira ordem nessa região, eles são 11 mil quilômetros de extensão, se 78% encontra-se numa situação muito pobre, nós podemos supor que mais de 8 mil quilômetros de extensão de trechos de primeira ordem encontram-se seriamente degradados e precisam de algum tipo de intervenção. Essa intervenção, muitas vezes a mais simples, é simplesmente você colocar uma cerca e evitar que o gado adentre o corpo aquático e permitir algum tipo de regeneração de floresta. Naquela região isso é meio complicado, porque nós não temos áreas florestais que possam representar bancos de sementes naturais. Então, esse tipo de ação ela tem que ser quase sempre acompanhada por programas de reflorestamento de vegetação ripária. E que é sempre assim, funciona muito bem na teoria, né, no programa político, né, na pedida de voto, mas na hora H, quando você realmente precisa do apoio técnico para lá e ajudar o produtor, fazer a manutenção da sua muda, da sua área plantada, pelo menos lá em São Paulo isso é sempre muito complicado, né, fica sempre na esfera, né, da fala, da teoria, e as ações mesmo concretas, elas ficam para a próxima gestão, né? A próxima gestão ela é capaz de resolver esse tipo de coisa. Um dado que é importante, né, para a região, que complementa isso que eu falei agora, é que isso tudo aqui não tem mais que 3% de vegetação nativa, a vegetação original da região, que era floresta estacional semidecidual, com pequenas manchas de cerrado. Então, isso daqui é o que nós temos de comum na região noroeste do estado de São Paulo. Tá? E essa feição de riacho, né, esse tipinho de riacho, às vezes nos fazia chegar numa seguinte pergunta, mas espera lá, a gente já não coletou aqui antes? Nós já estivemos nesse local, né? O pessoal da equipe fala, não, Lili, você está ficando louca, a gente já coletou aqui. Fala, não, o GPS não mente, está aqui, nós não passamos por aqui ainda. Então, nós ficamos com isso na cabeça, né? Será que esses locais já não estão todos muito iguais, já não passou por uma peneira, né? Já não foi tudo homogeneizado, bateu tudo no liquidificador? Então, nós pegamos toda aquela planilha de descritores de habitat, né? Trabalhamos isso numa PCA, e realmente nós podemos identificar aqui um grupo de riachos que contém uma certa variação, uma maior variação de elementos estruturadores de habitat, e aqui um grupo de riacho muito igualzinho, né? Dá até para ver pela própria dispersão dos pontos aqui, com predominância de areia e gramínea, né? Aquela gramínea poácea que entra nas margens dos rios. Então, realmente, aqui nós temos um grupo e aqui um outro grupo, um pouco mais diversificado. Mas será que a fauna deles também reflete essa homogeneidade pelo lado de cá e essa maior variedade pelo lado de cá? Aí a gente fez uma rarefação técnica absurdamente simples, né? Em que você vê que o grupo de riachos que é considerado um pouco mais diversificado com relação ao habitat tem mais espécies, embora o outro grupo mais simplificado tenha maior abundância. Mas, na verdade, a maior abundância se deve aqui a esta criatura, né? Poecilia reticulata, exótica, o famoso gupe, guaru, barrigudinho. E olhando para outro indicador, que é a diversidade beta é maior aqui e menor aqui, como era de se esperar. Então, nós acreditamos, sim, que há um conjunto de fatores estressores que fragmentam e causam perda de habitat aquático, respondem por homogeneização de habitat e respondem também por homogeneização biótica, né? Homogeneização biótica ela pode vir de várias maneiras, né? Por perda de espécies, por acréscimo de espécies igualmente em locais, espécies exóticas particularmente. Mas, nesse caso, foram as duas coisas, o que nós acreditamos é que sejam as duas coisas em conjunto. Então, aqui, pulando um pouquinho para a parte de aplicação, né? Como que as informações sobre peixes estão sendo usadas no estado de São Paulo? O órgão ambiental do estado de São Paulo é a CETESB.
E a CETESB ela é responsável pelo monitoramento das redes, por toda a rede de monitoramento de qualidade de água, né, de todas aquelas 22 unidades de gerenciamento de recursos hídricos. E tentando atender a Resolução CONAMA de 2005, a CETESB começou a incluir algumas informações biológicas nos seus roteiros de monitoramento. Então, nesse relatório de 2009, eles já mostram 338 pontos que são amostrados com frequência semestral ou bimestral. E eles têm alguns índices, né? IQA, que é o de qualidade de água, o IAP, que é o de qualidade de água para abastecimento público, o IET, que é o índice de estado trófico, o IVA, que é o índice de qualidade para a proteção da vida aquática, e o índice de balneabilidade. Na verdade, esses daqui consideram, todos esses índices que são regulares, né, que estão no roteiro regular, eles consideram o único organismo identificador aqui E. coli. Mas, recentemente, têm sido incorporados outros indicadores, né? A CETESB está calculando também o índice de comunidade fitoplanctônica em 32 pontos de amostragem. Isso começou em 2004 até 2009, está em andamento ainda. O índice de comunidade zooplânctônica, que está sendo feito em 4 pontos de uma única bacia. O índice de comunidade bentônica, que está sendo feito em alguns reservatórios e em 5 unidades de gerenciamento. Está sendo avaliada a mortandade de peixes, pelo menos isso eles estão informando nos relatórios, os pontos em que há documentação de mortandade de peixe, toxicidade de organismos patogênicos e os sedimentos, né? Só demonstrando um pouco aqui quais são os organismos que compõem o índice de comunidade bentônica. Na verdade, eles quantificam organismos que eles consideram tolerantes, Chironomus, Neidide, Mificide, os invasores e organismos sensíveis, né, nas famílias, nos grupos, né, nas ordens e famílias que são considerados mais clássicos aí desses grupos. Uma outra aplicação, então, assim, para resumir o que a CETESB tem feito em termos de incorporação de métricas de peixes, até agora somente a mortandade de peixes, né? Isso não entra nada de peixes entra no roteiro da CETESB, a não ser os casos de mortandade. Por outro lado, as informações de peixes, não necessariamente informações sobre integridade biótica, mas sim o banco de dados sobre o conhecimento de peixes do Estado de São Paulo, foi um dos conjuntos de dados utilizados para a elaboração dessa obra aqui, que na verdade é um livro, né, que são as diretrizes para a conservação e restauração da biodiversidade do Estado, que é um produto do programa Biota da FAPESP. O programa Biota da FAPESP é financiado pela FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ele nasceu em 1999. Em 2005, houve um primeiro workshop para se começar a discutir como utilizar aquela quantidade absurda de informação biológica, de coleta de dados de campo, que foram todos inseridos num sistema de referência, que é o Species Link, o Simbiota, que está disponível isso na página do Biota. Como que a gente pode utilizar esse dado de coleta, esse dado de informação biológica, para subsidiar algum tipo de política pública no Estado? Isso, na verdade, veio como uma pressão do diretor científico da FAPESP, que é uma pessoa muito incisiva nisso, que ele chega para a coordenação do Biota e fala assim: esse ano vocês não publicaram nada na Science nem na Nature. Né? Ele é uma pessoa desse estilo. E ele chega para a gente também e fala assim: olha, é o seguinte, vocês têm que fazer alguma coisa de política pública. Se não fizer, o programa Biota acaba. Né? Nesse nível de discussão que ocorre com o diretor científico da FAPESP e a coordenação do programa Biota. Então, e ele não está errado, né? Afinal de contas, foram mais de 400 pesquisadores apoiados pelo programa Biota da FAPESP, que geraram dados ao longo desses 10 anos, dados importantes, riquíssimos, inéditos, né? E que tem que sair da esfera dos muros da universidade para uma coisa direcionada à proteção de verdade da biodiversidade. Né? Então, a primeira discussão a respeito de como seria conduzido isso aconteceu em 2005 e chegamos à publicação do livro em 2008. Então, juntamente com todos esses grupos de estudo, os peixes, então, compuseram
grupos de estudo que trabalharam ao longo desses anos todos, com o objetivo de produzir mapas temáticos. Esses mapas temáticos teriam, então, as ações que seriam importantes para aquele grupo específico, para conservar esse grupo específico no estado de São Paulo. Né? Eu fiz parte do grupo de peixes, né? Tivemos pessoas com aves, criptógamas, fanerógamas, herpetofauna, invertebrados, mamíferos, e um grupo de paisagem também. E essas informações todas, esses mapas temáticos todos, compuseram uma análise de lacunas, né? Baseado na abordagem de planejamento sistemático da conservação. Mostrando exatamente com maior detalhe aqui o que nós fizemos para os peixes, no banco de dados do Species Link, nós tínhamos mais de 11 mil registros de dados primários e secundários. E trabalhar com dados secundários, todos sabem que é muito complicado, porque nós tínhamos peixes de água doce que estavam aqui e peixes marinhos que estavam aqui. Então, esses 11 mil registros tiveram que ser olhados um por um e deletados aqueles que não mostravam o mínimo grau de confiança. Além de você ter peixes que só ocorrem no Ribeira de Iguape ocorrendo no Alto Turvo, né? Então, realmente, isso foi feito por especialistas, né, da área de peixes durante esses anos todos. Então, desses 11 mil registros de 352 espécies, 11.620, nós limpamos mais ou menos 400 registros que não eram confiáveis e ficamos com um conjunto de espécies menor também. Só que, ainda assim, como os métodos de coleta não eram os mesmos, foi necessário utilizar somente composição de espécies, né? Só presença e ausência. E para isso, nós resolvemos restringir um pouco mais, trabalhando apenas com espécies-alvo, porque nós temos muitas espécies que ocorrem em muitos hábitats, têm distribuição ampla. Então, o foco disso foi espécies-alvo, que são espécies ameaçadas, registros únicos, após revisarmos, né, cada registro único, que tem um deslocamento pequeno com relação à área de ocorrência, que são sensíveis a alterações ambientais e espécies endêmicas. Então, desse conjunto de 352, sobraram 61, que representavam 18% da quantidade inicial de espécies. Algumas espécies-alvo, né, são espécies tipo Trichomicterus diabolus, que só ocorrem no Parque Estadual Morro do Diabo, espécies que eram tidas como extintas até pouco tempo atrás, Coptobricum bilineatus, Pseudoscinclus tietensis, Taunaea fasciata, que estão protegidas agora, foram registradas recentemente no Parque das Neblinas, no Alto Tietê, glândula local da melanogênese, que é uma espécie muito sensível, e Mimagoniates lateralis, alguns dos exemplos, né, das 61 espécies. O nosso mapa de ações prioritárias para a conservação da ictiofauna, então, ele incluiu áreas onde há necessidade premente de restauração de mata ciliar. Então, são áreas que sofrem muito com pressão agrícola, com industrialização, né, com erodibilidade de solo. Áreas que têm importância para a criação de unidade de conservação. No estado de São Paulo, nós temos o viés de que a maioria das unidades de conservação está posicionada na região da Serra do Mar, porque o acesso é mais difícil, ninguém quer ocupar aquelas terras com nada agrícola, vira unidade de conservação. Né? Então, mas aqui para o interior, são pouquíssimas as unidades de conservação. Mas aqui é necessário a proteção desses recursos hídricos, principalmente porque aqui nós temos São Paulo, toda a região metropolitana, que já não dá conta mais de se abastecer com a própria água que tem. Está tendo que importar água de Minas Gerais já, né, a cidade de São Paulo. Então, aqui é necessário proteção desses recursos hídricos remanescentes. É necessário que isso esteja protegido nas formas da lei. Então, essas áreas prioritárias para a restauração de mata ciliar foram aquelas que são críticas quanto à porcentagem de vegetação remanescente, que sofrem muitos impactos com expansão de cana-de-açúcar, área urbana, usina hidrelétrica, agora virou moda também PCH, né? Todo mundo quer ter uma PCH no fundo do quintal. E também áreas que têm ocorrência de espécies problema, né? O que a gente chama aqui de espécies problema são as invasoras, aquelas que têm, principalmente os predadores de topo tipo cicla, né? E as corvinas também. Então, considerando todos aqueles mapas temáticos de todos os grupos de pesquisa, foi feita uma análise de sobreposição entre um tema e outro, resultando nesse mapa geral.
Esse mapa geral, ele mostra locais, de acordo com a coloração, em que é necessário investir em conexão urgente. Né? As áreas mais escuras, a urgência é maior. Por exemplo, aqui na região de Franca, bem próximo a Minas, né, nós temos aqui uma ecorregião totalmente distinta. A fauna daqui é muito diferente do resto da bacia. Então, isso aqui é uma área que precisa ser muito melhor explorada. Foi produzido também um mapa onde há indicação de áreas que podem virar novas unidades de proteção, integral ou sustentável, qualquer uma que seja. E também áreas em que há indicação para novas amostragens, áreas que são pouco conhecidas para muitos grupos biológicos. Então, temos aqui, embora São Paulo tenha essa característica de ser uma área bastante pesquisada, ainda há muitas pessoas, muitos pesquisadores que nunca colocaram o pé aqui, nessas bacias do peixe e do turvo, porque é longe de São Paulo, a maior parte dos pesquisadores mora em São Paulo, então o pesquisador tem aquela tendência de só ir até onde ele gosta de viajar, né? Então tem aquela coisa do coletar perto da ponte. Isso daqui, esse mapa, ele serviu de subsídio para que, na época, o secretário do Meio Ambiente, que era o Chico Graziano, que é uma pessoa diferenciada, nós tivemos essa sorte dele estar no comando naquele momento, ele utilizar essas informações que foram produzidas para publicar uma resolução que dispõe sobre critérios e parâmetros para concessão de autorização de supressão de vegetação nativa, considerando as áreas que foram mencionadas nesse mapa aqui. Então, se eu estou aqui, eu moro aqui, São José do Rio Preto, aqui nós temos o Rio Turvo, aqui no Rio Turvo, nós temos as lagoas marginais do Rio Turvo, que são verdadeiros pantanais próximos da cidade de São José do Rio Preto. Essa região é muito importante, pouquíssimo conhecida, mas muito ameaçada por expansão de cana-de-açúcar. Então, aqui, se você tem uma compensação ambiental, essa compensação ambiental ela vai ser primeiramente direcionada para essa bacia, mas dentro da bacia para essa região mais escura aqui. Então, o técnico da CETESB, da Agência Ambiental, ele sabe onde que ele vai direcionar o recurso. Então, a ação vai ser voltada para aquela locação. Ou, se aqui chega uma solicitação de supressão de mata, aonde que está localizado? Nessa área mais escura? A Secretaria tem poder, por resolução, de falar, não, você não vai suprimir nenhuma área de vegetação aqui. Isso parece uma coisa simples, mas no estado de São Paulo, às vezes a compensação era de um dano ambiental aqui e era aplicado lá em cima, não ficava na bacia. Agora você tem esse mecanismo que auxilia o técnico a fazer esse tipo de destinação do recurso. Né? Então, eu só vou passar aqui rapidamente para uma outra situação que foi beneficiada por ocasião desses mapas produzidos pela integração de todos esses grupos de pesquisa, que foi o zoneamento agroambiental para cana-de-açúcar. Isso não tem força de resolução, mas tem força de indicação. Como o estado de São Paulo vai virar um grande canavial, já é, aliás, né, nós temos que pensar nesse cenário para o futuro. E pensando nisso, a Secretaria de Meio Ambiente fez, de maneira similar a uma análise de lacunas, considerando as prioridades para incremento de biodiversidade, incremento de conectividade, né, considerando também as áreas que têm prioridade para conversão em unidade de conservação, considerando disponibilidade de água superficial, vulnerabilidade de água subterrânea, área de restrição à colheita mecânica, qualidade do ar nas bacias aéreas, aptidão edafoclimática para a cultura de cana-de-açúcar, foi possível, então, fazer a intersecção de todos esses mapas e obter um zoneamento agroambiental, identificando áreas que seriam mais adequadas ao setor sucroalcooleiro, adequadas com limitações, adequadas com restrições e áreas inadequadas. Isso não significa que nessa área vermelha nunca vai ter cana-de-açúcar, provavelmente já tem. Mas a indicação, as ações aqui serão outras, né? Todo o acompanhamento, o monitoramento ambiental nesses locais é diferenciado em áreas com limitações ambientais e em áreas com restrições ambientais. Então, assim, apesar de eu ter fugido um pouco do escopo, né, da integridade biótica dos peixes, eu acho interessante que a gente, com a nossa informação sobre os peixes, a gente consiga se acomodar junto com outras áreas de pesquisa
para a produção de algo que seja aplicado num nível estadual assim, né? Então, isso é muito interessante. Houve procura, né, de outros estados para implementação de programas Biota parecido. Hoje, Mato Grosso do Sul tem um programa Biota, mas o que diferencia, em termos de recursos, é que a FAPESP ela recebe destinação que é assegurada por lei, por decreto. Então, chova ou faça sol, a FAPESP vai ter dinheiro. Enquanto que em outros estados, se o político não é muito afim com pesquisa, ele esquece a Fundação de Amparo e investe em outras coisas, né? Eu acho que isso na FAPESP aconteceu na década de 60, né, num governo militar, onde foi possível inserir essa prioridade que se mantém até hoje. Então, aqui estão o nosso cardume, né? As pessoas que hoje ajudam, mas esse cardume ele vai se reciclando, né? Vai migrando e emigrando pessoas o tempo todo. E aqui, né, os nossos parceiros financiadores. Então, muito obrigada. Se houver questões...